Bom dia, oitavos anos. Professora vai fazer a correção de atividades, a apostila universitário. Lembro vocês que essas atividades estão no vídeo de dias 24 a 28 de maio de 21. Nós já estamos no mês de junho, dias 7 a 11. Então, em especial, oitavos anos A, B e D. Leitura do poema Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Só lembrando vocês, voltando um pouquinho, há versos para iniciar e aqui também versos para finalizar, que não foram colocados nesta atividade. Então vamos lá. Versos de 1 a 4. O eu poético sobre o furto de uma flor no seu jardim. Versos de 5 a 8. As flores de seu jardim são pisadas e o seu cão é morto. E os versos de 9 a 15. O eu poético tem a luz roubada e a voz da garganta arrancada. Então façam a correção. A intenção de quem escreveu o texto, ou seja, o poema, é a de identificar aqueles que realizaram as ações ou chamar a atenção do leitor para quem as sofreu. A intenção é de chamar a atenção para quem sofreu a ação e não reagiu. No poema encontramos a palavra eles e a expressão o mais frágil deles, para se referir a quem age, mas não para identificar claramente quem agiu. Já nos versos 5, 6 e 7 não chegam a mencionar o sujeito, eles. Então, só lembrando vocês que a escrita deste poema, naquela época, havia censura, ninguém podia fazer críticas ao governo daquela época, porque senão as pessoas eram presas. Então, naquela época havia opressão, o regime era autoritário, a censura, a imprensa era censurada, era só assuntos do governo e a época era muito sombria, tá bom? Aqui é uma atividade pessoal, né? Pedindo para vocês, ó, tá vendo? O cotidiano relacionado com o que o poema quer criticar, para vocês darem exemplos. Então, a professora era para dar um só, a professora colocou 4 para explicar para vocês a escrita do poema, tá bom? Que era na época da opressão, do regime autoritário, de 37 a 45. Vamos lá. Trecho A, 4A. Em qual dos dois trechos há uma identificação explícita do sujeito na frase? Identifique qual é o sujeito. Então, no trecho 1, que é o sujeito simples, eles. Então, explícito, que dá para a gente identificar rapidamente. No trecho 2, a que pronomes se referem às expressões já não se escondem e não dizemos nada. Na verdade, as duas expressões se referem ao pronome nós. Nós, né, não se esconde e não dizemos, quer dizer nós. C. Que pronome implícito no texto indica que o leitor também pode ser incluído no problema apresentado? Pronome oculto nós também. D. Que tipo de sujeito temos nas orações do trecho 2? Nos versos 1, 2, 3, o sujeito é indeterminado, eles. E no verso 4, o sujeito desinencial ou oculto, nós. 5. Identifique os tipos de sujeito das frases a seguir. A. Toda a turma do 8º ano vai participar da excursão. Quem vai participar da excursão? Toda a turma do 8º ano. Sujeito simples. B. As rosas e as hortênsias estão lindas. As rosas e as hortênsias, sujeito composto. C. O posto de saúde do bairro e o hospital devem funcionar no feriado. Então, posto de saúde e hospital, sujeito composto. Você é linda. Sujeito simples, você, a expressão. E. Pegaram minha mochila. Lembro para vocês que tem o verbo na terceira pessoa. O sujeito ele é indeterminado, pode ser eles e também pode ser ou pode ser elas.
F. Faz um bolinho delicioso que parece com o da minha avó. Ele ou ela, sujeito desinencial ou oculto. Então, na verdade, os pronomes, né, que dá para a gente identificar se é o sujeito, dá para a gente fazer a colocação dos pronomes. Vamos para G. Jogo videogame à tarde depois de fazer minha lição de casa. Eu, sujeito desinencial ou oculto. Simplesmente desarrumaram tudo o que nós havíamos preparado. Então, vocês veem que o verbo está na terceira pessoa do plural. Pode ser quem desarrumaram, eles ou elas, sujeito indeterminado. Seguindo, aqui é para a gente preencher a cruzadinha. Tony não fez cerimônia. Então, quem é o Tony? Ele. A menina era esperta. Ela. Não gosto de participar de discussões que as pessoas desrespeitam a opinião alheia. Letra C. Eu. Não somos mais crianças. Letra D. Nós. Não conte comigo. Letra E. Você. Podes cantar à vontade. Letra F. Tu. Aqui é um texto, esse texto ele fala da ditadura militar, do regime autoritário. Então vamos lá, nesse contexto em que as existências são poucas e o destino incompleto, aqui se restringe às escolhas do eu poético. Então, na verdade, o eu poético daquele poema falava do carteiro, do ditador, o governo da época, e do soldado. O texto a seguir oferece alguns dados sobre o contexto histórico a que o poema se refere. Os poemas do livro A Rosa do Povo, ao qual pertence O Medo, que você leu, foram escritos quando o mundo vivia os horrores da Segunda Grande Guerra Mundial, quando Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e vários outros países se uniram para combater o nazismo e o fascismo, regimes totalitários e opressores. Ao mesmo tempo, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas instituiu a ditadura do Estado Novo, 37 a 45. Nessa época, não havia partidos políticos e o Congresso Nacional foi fechado. Eleições, claro, nem se falava. Os estados eram governados por interventores nomeados diretamente por Getúlio, que era o governo da época. A imprensa estava totalmente censurada, ou seja, eles não podiam, era só assuntos do governo que eles podiam falar, ninguém podia criticar o governo. As greves foram proibidas, os sindicatos controlados pelo Estado, as prisões ficaram cheias de inimigos do regime. Então, segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, o livro A Rosa e o Povo é uma tradução. Aqui tem questões, a relação estabelece entre o regime autoritário, a opressão da guerra e o verso e fomos educados para o medo. É um regime autoritário, as pessoas são condicionadas a sentir medo, pois são ameaçadas e constrangidas pelas autoridades que estão no poder. Então, naquela época, as autoridades do poder constrangiam as pessoas. Letra B. Então, aqui é pessoal, eu tirei para vocês um exemplo lá do poema. Refugiamos no amor, este célebre sentimento, e o amor faltou. Por que, em sua opinião, o eu poético afirma que o amor faltou? Porque o ambiente era de medo, o amor não tinha lugar e nada podia acontecer. Seguindo, aqui vocês eram para assinalar e fomos educados para o medo, tá bom? Aqui a resposta é pessoal, oração sem sujeito. Vamos retornar ao primeiro verso do texto, em verdade temos medo. Que tipo de sujeito encontramos neste caso? Então aqui temos medo, temos nós, então sujeito desinencial ou oculto. Aqui na número 2, que a estrofe do poema é toda construída com orações em que o sujeito é desinencial. A professora vai falar os verbos para vocês, tá bom? Fomos, quer dizer nós, cheiramos, né, o pronome nós também. Vestimos, dá para eu substituir pelo pronome nós e vadeamos também. Então, sujeito desinencial ou oculto, que está pedindo para a gente
né, tá perguntando a estrofe, para a gente transcrever. Então, aqui seguindo, retome as seguintes estrofes, prestando atenção nos trechos em destaque. Então, aqui, verbo chovia, ventava, fazia frio em São Paulo, levava. Então, localize o sujeito das seguintes casos relacionados abaixo. Aqui está perguntando, em qual dos casos foi possível identificar o sujeito? Em nenhum dos casos é possível identificar. Digo para vocês que são verbos impessoais, tá bom? Isso decorre do fato dessas orações enfatizarem a ação do predicado sem atribuí-lo a nenhum sujeito. Vamos aqui para a nossa correção, ortografia. Quando a oração não tem sujeito, o verbo geralmente não se flexiona, mantém na terceira pessoa do singular. Aqui, na verdade, é ortografia e gramática junto, tá bom? Então, com base nessa informação, complete as seguintes orações com verbo entre parênteses, flexionando de maneira adequada. Então, havia muitas pessoas na festa de ontem, verbo haver, ficou havia. Faz 10 anos que eu não o vejo, verbo fazer, faz. No futuro, poucos recursos naturais se o seu mundo não se conscientizar. Então, no futuro, fica haverá. E aqui o verbo ser, ele conjugado, fica é. Totalmente irregular o verbo ser. Vamos para 2. Aqui vocês irão reescrever as frases na apostila, pode ser na apostila. Então, existem, faço a minha troca pelo A com H. Existem, o A com H também. Existia, havia, plural. Aqui existe, aqui também o A com H. Seguindo, páginas 48, 50, 48, 49 e 50. Dessa atividade, a maioria já enviou para a professora. Quando for, tem a explicação, tá bom? Então, letra A ficou A com H, expressão de tempo, né? Há muito tempo. Aqui é uma interjeição, tenho aqui a exclamação, letra B. Letra C. Aqui é uma preposição. Aqui, A com H, expressão de tempo, 2 meses. Há pessoas que vivem para lutar aquilo que favorece. Também, expressão de tempo. Aqui eu tenho a preposição. Aqui a interjeição, exclamação. Aqui o A com H também. Aqui pedindo para vocês lerem aqui os dois enunciados. Opa, foi muito. Então vamos lá. Qual enunciado expressa uma ideia de futuro? No enunciado 2. Então aqui eu irei para a praia daqui a 2 meses. Então, da ideia de futuro. E aqui em qual deles há uma ideia de passado? No enunciado 1, né? A C. A palavra A foi usada no enunciado que expressa a ideia de passado ou de futuro? De passado. E aqui a outra, a resposta seria de futuro, né? Olha, tá vendo? É só aqui a interpretação. Então, vamos lá para o número 3. Vamos lá. Agora é com você. Empregue A ou A de acordo com o que estudou nas atividades anteriores. Aqui é a mesma coisa da atividade acima. Então, há mais de 3 anos indica passado. Há 10 minutos. Daqui a 10 minutos. Então, a expressão futuro. Seguindo. Aqui a casa fica aqui, daqui. Lugar. Há tempos tento resolver o problema. Passado. Há 2 ou 3 dias. Aqui indica futuro. Então, aqui eu tenho uma vírgula, tá vendo? Então, a partir do mas é uma oposição. Então, é outra oração, tá bom? Então, aqui não me recordo mais daquela conversa porque já aconteceu há tanto tempo. Expressão de passado. E aqui é uma preposição, né? Para finalizar, por que você não programa sua viagem daqui a 1 ano? Tá bom? Então, aqui também indica a ideia de futuro, né? Você poderá apagá-la com facilidade, tá vendo? Eu tenho o verbo aqui também no futuro, tá bom? Então, façam a correção direito, certinho. Até mais.